A aquisição do navio Aeródromo São Paulo merece alguns comentários. É incontestável que o desenvolvimento do submarino nuclear e da aviação naval brasileira são as maiores aspirações das antigas e novas gerações de marinha. A compra dos aviões A4. Uma compra de oportunidade porque aviões de ataque no navio aeródromo não seriam o mais conveniente à luz do emprego previsto das nossas forças navais. Teve o extraordinário mérito de recriar a aviação naval brasileira limitada, após a decisão do presidente Castelo Branco, a aeronaves de asa rotativa, helicópteros. O retorno da asa fixa à Marinha elevou o moral da tropa e, mais importante do que isso, deu à Força Naval um instrumento indispensável para o cumprimento de sua missão. A aceitação pela Força Aérea dessa situação demonstra o alto espírito profissional de seus componentes cônscios dessa realidade estratégica a ponto de colaborarem com máximo empenho para a formação de pilotos navais de asa fixa. Os debates do passado foram esquecidos e o bem do país se impôs. Diz o ministro Mauro César sobre o problema. Resolveu-se com muita argumentação técnica e despolarizada, porém com determinação, o impasse político que impedia a solução da falta vital do apoio aéreo integrado à Força Naval. Com a volta da asa fixa à Marinha, a aquisição das aeronaves navais de ataque, os A4, e a última etapa da contínua modernização do navio aeródromo. Minas Gerais falta pouco, inclusive aeronaves dotadas de velocidade e autonomia adequadas, para se ter completa e homogênea a esquadra, que dará as bases para o ingresso no novo milênio. Aviões de interceptação para proteção da Força Naval com avião de alarme aéreo antecipado. O conjugado A4NAL Minas Gerais era evidentemente inadequado para o emprego do poder aéreo sobre o mar. O NAL poderia lançar os seus aviões com toda a segurança graças às catapultas, mas ficava dependente das condições meteorológicas para recolhê-los com a mesma segurança. Os A4 precisam de um vento relativo no convés de voo de pelo menos 30 nós, em condições de calmaria, o NAL, não contando com algum vento verdadeiro que pudesse usar, aproando a ele para obter os 30 nós relativos, velocidade vento verdadeiro mais velocidade do navio, e não desenvolvendo esta velocidade não teria condições para recolher as aeronaves, que teriam de pousar em campos em terra, o que só seria possível se o navio não se afastasse demasiado da costa ou cairiam ao mar quando acabasse. O combustível. A oferta do ex-Foca ao Brasil pela França, a preços verdadeiramente simbólicos sem armamento. O preço de um pequeno navio patrulha de cerca de 200 tons é da ordem de mais de USS 15 milhões, que foi o preço do NAE representou a solução para o problema. Com seus 32 nós de velocidade o navio, só com o seu deslocamento, garante os 30 nos relativos no convés de voo, assegurando o recolhimento dos A4 mesmo em condições de completa calmaria. A discussão sobre se seria mais conveniente para a Marinha a construção no AMRJ de um navio aeródromo com as características necessárias, o que representaria um passo de enorme significação para a independência tecnológica do país, deve levar em conta considerações diversas tais como a disponibilidade de recursos financeiros para a obra de tal envergadura, tempo necessário para desenvolvimento do projeto e construção do navio, possibilidade de aquisição de projeto já existente, envolvimento do AMRJ com outros projetos de fundamental importância como construção e reparo de submarinos, construção de corvetas, o agravamento do problema logístico. Quando se adquire navio usado, a baixa de um navio nas condições do NAL Minas Gerais, ao fim de um longo período de modernização, etc. Na década de 90, os seguintes navios deram baixa. A 25 de março de 93, o navio oceanográfico Almirante Álvaro Alberto, construído como rebocador de apoio a plataformas marítimas no Texas, USA, entregue em 1973 com o nome de Polar 901, em 82 vendido, foi renominado Gran Mariner, passando por extensiva adaptação para operar como navio de pesquisas. Sob bandeira do Panamá adquirido pela Marinha a 28 de setembro de 1987 foi incorporado, após modificações feitas no AMRI, a 6 de junho de 1988. Em dezembro de 92 sofreu um incêndio e sobrou. A 8 de julho de 93, o submarino Bahia, um dos 5 GUPs recebidos em decorrência do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, de 1953. A 31 de agosto de 94, o CT Marcílio Dias, também recebido dos Estados Unidos em decorrência do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos de 53.
A 24 de fevereiro de 95, o NTT Barroso Pereira, um dos 4 navios transporte de tropas construídos para o Brasil na década de 50, Almirante Renato Guilhobel. A 2 de maio de 95, o CT Alagoas, recebido dos Estados Unidos, em decorrência do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, de 53. A 6 de julho de 95, o CT Sergipe, recebido dos Estados Unidos, em decorrência do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, de 53. A 21 de julho de 95, a corveta Iguatemi, uma das 10 corvetas adquiridas na Holanda na década de 50, Almirante Renato Guilhobel. A 1º de setembro de 95, o CTS Rio Grande do Norte e Espírito Santo, recebidos dos Estados Unidos em decorrência do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, de 1953. A 25 de janeiro de 96, o navio hidrográfico Taurus, um dos 3 pequenos hidrográficos construídos no AMRJ, na década de 50. 22 de março de 96, o submarino Maitá, o submarino classe Oberon, construído para o Brasil na Inglaterra na década de 70, Almirante Adalberto Nunes. A 22 de julho de 96, o navio auxiliar Gastão Moutinho. A 27 de novembro de 96, o navio hidrográfico Canopus, um dos 2 navios hidrográficos construídos no Japão na década de 50, Almirante Renato Guilhobel. A 5 de fevereiro de 97, a corveta Forte de Coimbra, uma das 10 corvetas adquiridas na Holanda na década de 50, Almirante Renato Guilhobel. A 30 de maio de 97, o navio Oficina Belmonte, recebido em 63 dos Estados Unidos, em decorrência do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos de 53. A 30 de maio de 97, o dique flutuante Afonso Pena. A 14 de julho de 97, o CT Marise Barros, recebido dos Estados Unidos em decorrência ao Acordo Militar Brasil-Estados Unidos de 53. A 21 de agosto de 97, o submarino Riachuelo II Oberon, construído para o Brasil na Inglaterra, na década de 70, Almirante Adalberto Nunes. A 27 de novembro de 98, a corveta Mearim, uma das 10 corvetas construídas na Holanda na década de 50, Almirante Renato Guilhobel. A 8 de fevereiro de 2000, o navio de desembarque de carros de combate, NDCC Duque de Caxias, recebido dos Estados Unidos no início da década de 70, Almirante Adalberto Nunes. No período foram extintos o submarino Museu Amazonas e o navio Museu Bauru, o que tira dessas embarcações o status de navios da Armada Brasileira, com todas as consequências daí decorrentes. Elas são agora unidades museu. O fim da vida dos submarinos que começamos a receber a partir de 1957 e dos contratorpedeiros recebidos após 1959, em decorrência do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos de 1953. A Guerra da Coreia de 52 levou os Estados Unidos a procurar estabelecer acordos bilaterais com países aliados, bem como das corvetas, navios transporte de tropas e navios hidrográficos construídos no exterior, Holanda e Japão na gestão do Almirante Guilhobel, primeira metade da década de 50, foi um dos fatores que levou as autoridades navais a adquirir navios usados no exterior, com receio que a esquadra brasileira ficasse muito reduzida. Daí os classes Garcia Broadsword e River, etc. O almirante Serpa fez uma importante mudança administrativa no que diz respeito à organização do pessoal. Ele extinguiu o quadro complementar de engenheiros navais, QEM, e o quadro auxiliar feminino, QAF, de modo que o pessoal do QEM foi incorporado ao Corpo de Engenheiros Navais, bem assim como as engenheiras do quadro auxiliar feminino. O pessoal da área da saúde do QAF foi incorporado ao Corpo de Saúde da Marinha, e o pessoal de outras especialidades direito, técnicos em computação, etc., foi incorporado ao quadro técnico Tango. O pessoal incorporado aos corpos de engenheiros navais e de saúde tem a carreira definida pelas regras do seu corpo e o pessoal do quadro técnico tem acesso até capitão de mar e guerra comigo. Os quadros complementares restantes, Armada, FN e IM, são temporários, sendo o pessoal que os compõe submetido, após o 4º ano no posto de capitão-tenente, CT, a CPO que definirá a sua dispensa ou incorporação ao corpo respectivo.
O quadro de oficiais auxiliares da Marinha, COON, é um quadro em extinção, só dando acesso ao posto de CT, podendo o oficial permanecer na ativa até o tempo fixado para permanência na ativa de capitães-tenentes. Entretanto, o oficial auxiliar que, por sua própria conta, tenha tirado um curso superior, poderá requerer transferência para o tango ou, sem este curso, poderá se submeter a concurso para ingressar no quadro técnico. Na administração do almirante Mauro César, houve mudanças fundamentais no trato dos problemas organizacionais da Marinha, como o conceito das cadeias funcionais paralelas às estruturas das organizações administrativa e militar, diz o ministro. Embora muito se praticasse uma organização matricial, era ela apresentada em organogramas formais como em linha, levando a que muitos observassem, com indevida rigidez, a necessidade de correr as cadeias hierárquicas em sentido vertical, retardando com mera burocracia o trato de matérias claramente enquadradas nas responsabilidades funcionais de outros setores. Ora, esse problema é principalmente cultural e será necessário, sem dúvida, muitas mudanças de mentalidade para que esse salutar princípio se torne realidade. Foi também reformulada a estrutura dos corpos e quadros do pessoal com a clara intenção de aumentar o tempo dos cursos da carreira, de modo a melhor preparar o pessoal para o enfrentamento de situações futuras desconhecidas. Como as respostas nesse terreno são demoradas, ainda passará algum tempo até que se possa avaliar como as novas medidas vão influir no preparo profissional e moral do pessoal da Marinha. Com relação ao CFN, o almirante Flores assim viu a condição de seu emprego. No que concerne à projeção anfíbia, precisamos manter um núcleo de projeção capaz de contribuir para o controle da ordem e para a salvaguarda da vida humana em regiões conturbadas. Esse núcleo, com unidades aerotransportadas do Exército, pode vir a formar o embrião de uma força brasileira de intervenção e deslocamento rápido. Ela justifica a substituição do velho NAEL Minas Gerais, porque a projeção anfíbia exige apoio aéreo, e a substituição dos também muito velhos navios transportes de tropas. O CFN na década de 90 continuou a sua evolução no campo operacional. Foi incorporado ao inventário do CFN, em 1995, o morteiro de 120 mm, de procedência israelense. Em 96 foram incorporados os mísseis Mistral, antiaéreos, de procedência francesa, e o anticarro Bill, de procedência sueca. A partir de 97, teve início a substituição dos fuzis 7,62 mm FAL pelos M16 calibre 5,56 mm de procedência americana, de muito menor peso, acoplado com lançador de granadas de 40 mm. CL-ANFs de segunda geração são recebidos em 97, o que veio melhorar a capacidade do corpo de desembarcar as primeiras vagas com melhor proteção e maior rapidez, material de procedência americana. A partir de 1999, num programa que se estenderá até 2003, recebimento de 148 viaturas Unimog caminhões Mercedes fora de estrada de diferentes tonelagens e de procedência alemã, de modo a garantir maior rapidez na prontificação da tropa e a sua melhor mobilidade. No período de 99 a 2000, incorporação de 18 peças de artilharia Light Gun de 105 mm, de procedência inglesa, capacitando a artilharia da força a usar um apoio de fogo adequado, preciso e intempestivo, a distâncias de até 17 km. Em julho de 2001, recebimento dos carros de combate SK-105A2S, de procedência austríaca, de grande poder de fogo e ação de choque. A chegada ao Brasil, a 30 de agosto de 94, do NDCC Matoso Maia, representa o aumento da capacidade da força de realizar operações anfíbios. No setor organizacional e administrativo, o CFN continuou seu processo de atualização. Em 1992, foi criado o Estágio Básico Combatente Anfíbio, SBACOANF, incorporado ao Sistema de Ensino Naval como nome de curso de especialização de guerra anfíbia CESPANF, em dezembro de 93. Criação das companhias de carro de combate e de guerra eletrônica. Em dezembro de 94, foram criadas a base de fuzileiros navais da Ilha do Governador, as companhias de comando da Divisão Anfíbia, de Comunicações e de Artilharia Antiaérea. O comando de apoio, em março de 97, foi desmembrado em 2 comandos, um de pessoal e outro de material. O problema do CFN no que diz respeito à nacionalização tem algumas características específicas, conforme assinala o almirante Carlos Augusto Costa, comandante-geral.
A nossa dimensão restrita fez com que as encomendas destinadas a atender, especificamente, as forças de fuzileiros navais, normalmente não despertem o interesse do empresariado nacional, mormente se houver necessidade de desenvolvimento de projeto. Quando tais encomendas interessam, acarretam vultosa elevação dos custos finais, que, aliada à escassez crônica de recursos, tornam inviável a sua nacionalização. Por outro lado, a adoção pura e simples do material desenvolvido para a força terrestre, mesmo destinado a desempenhar tarefas semelhantes, nem sempre é recomendável, pois devem ser considerados, a par da rusticidade necessária para sobrepujar as condições adversas encontradas na transposição das praias de desembarque, os fatores de peso, volume e área que influenciam a sua estiva a bordo dos navios e dos vetores empregados na projeção sobre terra. Em compensação, o efetivo reduzido das forças de fuzileiros navais, se explorado convenientemente, possibilita que possa ser usado material estrangeiro com tecnologia de ponta, transformando-as em unidades piloto, como primeiro passo para a nacionalização de itens mais complexos com evidentes vantagens para o seu poder combatente. Extremamente relevante para o futuro do CFN foi a realização, no ano 2000, do simpósio CFN do terceiro milênio, quando foi possível reavaliar para um horizonte temporal de 10 anos e de acordo com os possíveis cenários, ameaças e tarefas, os meios materiais, recursos humanos e doutrina necessários ao cumprimento daquelas tarefas, a organização das ZON, operativas e de apoio, de FN e os processos administrativos que dão suporte a todo o sistema. Este trabalho vai ser a base para as sugestões que o CFN pretende fazer ao Comando de Operações Navais com o OPNAV, para a reestruturação da Força de Fuzileiros da Esquadra, FFE, criação de um Batalhão de Operações Ribeirinhas, BTOP-RIB, com sede em Manaus, face as peculiaridades deste tipo de operação em relação às operações de desembarque clássicas, já se encontra em fase de implementação, a criação de um comando da tropa de desembarque subordinado ao com FFE, criação do Batalhão de Comando e Controle Book 2 que integraria de modo sistêmico os meios de comunicações, guerra eletrônica, vigilância e análise de inteligência, criação do Batalhão de Carros de Combate BCC, com 2 companhias de 2 pelotões cada, criação de um Batalhão de Controle Aéreo e Defesa Antiaérea, para reunir na mesma unidade os meios de controle aéreo e os de defesa antiaérea, criação de um pelotão de descontaminação química, biológica e nuclear, QBN no Batalhão de Engenharia dos Fuzileiros Navais Batcheng Fusnav, o que demonstra a antevisão dos participantes dos estudos, pois este pelotão, após os ataques terroristas de 11 de setembro, tornou-se absolutamente indispensável, razão pela qual a sua criação já foi aprovada pelo comandante da Marinha. Nesse ponto, é necessário discutir o problema de mísseis na Marinha. A chegada de fragatas ao Brasil na segunda metade da década de 70 representou verdadeiramente a entrada da Marinha na era dos mísseis. No trabalho anterior sobre a evolução do pensamento estratégico naval brasileiro, discutimos a aquisição pelo Brasil do primeiro míssil. Durante a revisão feita na Holanda para modernizar o NAL Minas Gerais, adquirido na Inglaterra, o Brasil começou a negociar a compra de 3 estações de lançamento do míssil superfície-ar, SAM, Siquete. Como os fabricantes ingleses para dar proteção antiaérea ao navio aeródromo. As negociações, porém, se arrastaram, e quando forem concluídas em 1964, for decidido adquirir apenas uma estação e instalá-la a bordo do contratorpedeiro Marise Barros, construído no Amri com base num projeto americano. Anos mais tarde, quando da baixa desse CT, a estação foi transferida para outro CT, o Mato Grosso, um classe Allen Summer, recebido dos Estados Unidos depois do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos. Na área dos mísseis nada mais ocorreu até a chegada das fragatas já no fim da década de 70, isto é, cerca de uma década e meia mais tarde, quando a Marinha entrou verdadeiramente na era dos mísseis. Das 4 fragatas construídas na Inglaterra, 2 eram antissubmarinos, iguais às 2 que seriam construídas no Brasil, e 2 de emprego geral. As fragatas de emprego geral, em termos de mísseis, dispunham de 2 lançadores quádruplos do MSS Exocemilímetro 38 sistema Canister, substituídos em meados da década de 80 pelo Exocemilímetro 40 num sistema com 8 tubos de lançamento sistema Casulo. A mudança decorre do fato da Aerospatiale ter deixado de fabricar o milímetro 38, o que dificulta a aquisição de peças de reposição para manter o sistema operacional.
As fragatas classe Greenalg, compradas usadas na Inglaterra, ex-classe Broadsword, são equipadas com o exocet milímetro 38. As fragatas classe Niterói dispunham ainda da Massicat, hoje já em desuso na Marinha, tanto nas fragatas anti-submarino como nas de emprego geral. O exocet milímetro 38 usa sistema de radar ativo e é do tipo FF, Fire and Forget. Tem alcance de 2 a 20 milhas marítimas mínimas, o milímetro 40 tem as mesmas características, mas o seu alcance varia de 2 a 33 milhas. O exocet é dotado de um zero range fuse que faz o explosivo detonar mesmo que não haja impacto contra o alvo. As corvetas classe Inhaúma dispõem também do milímetro 40, que é hoje o padrão MSS na nossa marinha. As fragatas anti-submarino vieram todas como míssil anti-submarino Ikara, de origem australiana. O Ikara, com alcance de 24 km ou 13 milhas, carrega um torpedo anti-submarino Mk-46. É um sistema altamente sofisticado, sendo o míssil disparado na direção do Datum. Ao chegar lá, ele solta o torpedo de paraquedas. Este, ao atingir a água, libera o paraquedas e inicia uma busca helicoidal para detectar com o seu sensor o submarino e atacá-lo. Tal sistema implica em manutenção cara e difícil. O alcance do míssil é bem superior ao alcance do sensor de bordo, o que obriga ao emprego de uma unidade avançada, dotada de sensor AS, helicóptero ou navio, para utilizar o míssil acima do alcance do sonar do navio lançador. A experiência indicou que seria melhor retirar esse equipamento das fragatas anti-submarino, substituindo-o pelo exocet milímetro 40, o que foi logo feito, e usar como arma anti-submarino um helicóptero armado como torpedo Mk-46. Tanto os SH-3 como os LYNX estão preparados para isso, apenas o Esquilo não opera com esse torpedo. Com a retirada do siquete das fragatas, na medida em que elas forem sendo modernizadas, elas vão receber como sistema de defesa aérea o MSA Asped com o sistema de lançamento Albatross, de procedência italiana. O sistema de guiagem do Asped é radar, óptico e o seu alcance é de 2,7 milhas. Um outro MSA existente na Marinha é o Mistral, sistema Simbad, de procedência francesa. Este sistema estava instalado no NAL, Minas Gerais, e está sendo removido para instalação no NAL São Paulo. Seu sistema de guiagem é óptico e seu alcance vai de 0,35 a 2,2 milhas. É um sistema muito simples, sendo usado como equipamento portátil na Companhia de Artilharia Aérea do CFN. Outro mas é o GWS-25 Seawolf, de origem britânica, e que teve excelente desempenho no conflito das Malvinas. Ele está instalado nas fragatas classe Greenalg, tem sistema de guiagem radar óptico e alcance de 5 km ou 2,7 milhas. Todos os nossos MSA são de defesa aérea de ponto, não existindo na Marinha MSA de defesa de área. A Marinha emprega os seguintes mas: exocet 39, de origem francesa, com sistema de guiagem de radar ativo, sendo do tipo FF, Fire and Forget, alcance de 20 a 25 milhas. A plataforma para esse míssil é o helicóptero SH-3 Sea King. Sea Skua, de procedência inglesa, com sistema de guiagem por radar semiativo, alcance de 8,2 a 8,9 milhas. A plataforma para esse míssil é o helicóptero SHIA Super LYNX. A Marinha dispõe ainda no CFN do míssil anticarro Mac RBS Bill, adquirido na Suécia, e com alcance de 150 a 2.200 metros para alvos fixos e 300 a 2.200 metros para alvos móveis. Embora não seja um míssil mas um foguete, cabe aqui citar o ASROC foguete anti-submarino que também transporta um torpedo Mk-46, sendo de emprego bastante simples quando comparado com o Ikara. No dia 6 de abril de 2000 foi lançado um foguete ASROC no campo de provas da Marambaia, remotorizado no Brasil com propelente usando composite, de propriedades mecânicas e químicas superiores ao propelente da pólvora de base dupla do projeto original. Posteriormente foi feito um lançamento de bordo, contra alvo sonar, que permitiu o teste não apenas do foguete, mas também do torpedo. De uma maneira geral, a Marinha domina a preparação e a manutenção de todos esses mísseis e foguete, com exceção do Seawolf, por falta de algumas técnicas ainda não transferidas pelos ingleses e do Asped de aquisição recente. Apesar dessa limitação referente ao Seawolf, as fragatas Dodsworth e Rademacher, as que dispõem do Seawolf, já fizeram com sucesso seu lançamento, com auxílio britânico. No caso do Mistral, o domínio da tecnologia é total, como também do 39, cuja tecnologia tem sido vendida para países da América Latina.
A Marinha tem adquirido equipamentos de teste, como bancadas de teste e mísseis de serviço, que permitem testar todo o sistema de lançamento sem efetuar de fato o lançamento do míssil, e de equipamento de treinamento como o míssil de manejo, extremamente importante para treinar o pessoal para o manejo do míssil, inclusive a sua colocação nos cabides de lançamento em aeronaves. No final da década de 80, foram adquiridas bancadas para teste do MSS Exocet e do Ciscoa, além de um míssil de exercício MSS Exocet mm-40 e um míssil de serviço em 39,4 Ciscoa de manejo. O último tipo de míssil de uso na Marinha é o MA Sidewinder em 9H, de procedência americana, com sistema de guiagem passivo, calor, e do tipo FF. Alcance de 2 mimas. É para ser usado nas plataformas de asa fixa, o AFIASCIAL, A4 na nomenclatura americana. Esse sistema é para autodefesa, mas dá ao avião uma certa capacidade de operar como interceptador, como aconteceu nas Malvinas, quando os Sea Harrier foram adaptados com o Sidewinder em 9L e agiram em patrulhas aéreas de combate, PAC, para interceptar os bombardeiros argentinos. Na década de 80, foram feitas as seguintes aquisições. Icara 10 unidades em 82, recebidas em 1985. Sea-Cat 49 unidades em 85, recebidas em 1985. Exocet mm-40, 12 unidades em 1984 e 24 unidades em 87, recebidas 12 em 1987 e 1988, 12 em 1990 e 12 em 1992. Exocet em 390, 8 unidades em 1987, recebidas em 1990. Ciscoa, 16 unidades em 1987, recebidas em 1988. ASROC, 48 unidades em 1989, recebidas 16 em 89 e recebidas 32 em 1991. Lançamentos de exercício efetuados na década de 80. Exocet, 1985, 0, 1986, 0, 1987, 0, 1988, 0 e 1989, 0. Icara, 1985, 1, 1986, 1, 1987, 1, 1988, 0 e 1989, 1. Sea-Cat, 1985, 12, 1986, 9, 1987, 13, 1988, 8 e 1989, 11. Cisco, 1985, 0, 1986, 0, 1987, 0, 1988, 0 e 1989, 0. Na década de 90 foi feito o lançamento de um MSS Exocet mm-40 por uma corveta classe INHA-1 e de umas Exocet em 39, por um helicóptero SH-3A sobre o casco do ECT Marcílio Dias. É possível que algumas aquisições e outros lançamentos tenham sido feitos, mas não me foi possível encontrar referências a respeito. O atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, que pôs fim à invulnerabilidade dos Estados Unidos a ataques dessa magnitude, acarretou uma série de mudanças na política externa americana. Quando o presidente George W. Bush declarou guerra sem quartel ao terrorismo e os estados que lhe dão guarida, deu ao premier israelense Ariel Sharon o pretexto que ele buscava para atacar o terrorismo na Palestina. Para alguns, os guerreiros da luta pela criação do Estado Nacional, e a autoridade palestina que, segundo ele, dá-lhes apoio e proteção. O agravamento do conflito no Oriente Médio tornou-se assim inevitável e, até o momento, final de abril de 2002, logo após a tentativa fracassada do secretário de Estado Colin Powell de conseguir um cessar-fogo, é impossível vislumbrar os seus desdobramentos. O ataque ao Afeganistão, por abrigar o terrorista Osama Bin Laden e seu grupo Al-Qaeda, acusados de serem responsáveis pelos atentados, contou com a cooperação da Rússia que, além de incondicional apoio verbal, usou de sua influência junto às ex-repúblicas soviéticas que fazem fronteira com o Afeganistão para que cooperassem com os Estados Unidos, e como assentimento da China, apesar das relações dos Estados Unidos com esses dois países estarem, na ocasião, atravessando momentos difíceis, como
Rússia, devido à expansão da OTAN para o leste europeu e, principalmente, pela ameaça de Bush de denunciar o acordo ABM, relativo aos mísseis antibalísticos, de 1972, com a China por força do recente incidente com o avião espião americano obrigado a pousar numa ilha chinesa e a sempre presente questão de Taiwan. O apoio russo deve-se, sem dúvida, à difícil situação econômica do país, para cuja solução a Rússia necessita da ajuda americana, e também para eliminar as críticas dos Estados Unidos à repressão russa ao terrorismo checheno. A China, às voltas com muçulmanos chineses da etnia uigur na região de Xinjiang. Uma região do Afeganistão projeta-se e encontra a região de Xinjiang, dando aos talibãs a oportunidade de prestar ajuda a esses muçulmanos, vem tentando coibir essa manifestação, promovendo acordos contra o terrorismo com a Rússia e outros países da Ásia Central, vendo com bons olhos a eliminação do regime talibã no Afeganistão. A possível presença permanente de forças americanas na Ásia Central, a longo prazo, não deve convir aos interesses russos e chineses. A conquista do apoio do Paquistão é o mais surpreendente fato político resultante dos atentados. De fato, o Paquistão, sob a direção do general Pervez Musharraf, visto com muitas reservas pelos Estados Unidos, já que chegou ao poder através de um golpe de Estado, o que já não parece um bom argumento depois da fracassada tentativa de golpe contra o presidente eleito Hugo Chávez da Venezuela, tentativa que contou, para dizer o menos, com a complacência americana, vinha dando toda a cooperação ao Talibã, que contava também com o apoio de grande parte da população paquistanesa. Tão logo começaram os bombardeios americanos ao Afeganistão, sucederam-se manifestações violentas em todo o mundo islâmico, mas especialmente no Paquistão, mormente na região em que os dois países têm fronteiras, cerca de 700 quilômetros de fronteira, na qual estão aproximadamente 2 milhões de refugiados afegãos e legiões de paquistaneses de etnia Pusu, a mesma da grande maioria dos talibãs. A região é dominada por chefes tribais, constituindo-se na maior sociedade tribal do mundo. Em tese, os chefes tribais respondem diretamente a Musharraf, mas, na prática, são independentes, ditando as leis e fazendo justiça. Certamente, se Bin Laden não morreu, está refugiado em algum ponto desta região. O agravamento das relações do Paquistão e da Índia, na sua disputa pela região da Caxemira, bem pode ter sido estimulada pelo Paquistão o atentado de terroristas suicidas contra o parlamento de Nova Delhi, como uma diversão para os distúrbios internos resultantes do ataque americano ao Afeganistão. Os Estados Unidos, precisando do apoio do Paquistão e da Índia, rebelde que ocupava parte do território afegão, de 5 a 10%, procurou apaziguar os dois países nucleares e, mantendo coerência com sua luta antiterror, declarou terroristas as duas organizações acusadas pela Índia de responsabilidade no atentado contra o parlamento, levando Musharraf a perseguir e prender os militantes dessas organizações que atuavam no Paquistão. O fato de os Estados Unidos terem vencido a verdadeira paranoia do Paquistão contra a Aliança do Norte constituiu-se num feito diplomático de grandes proporções, não se sabendo ao certo as concessões políticas, econômicas e militares que certamente foram feitas. A possibilidade de o petróleo do Mar Cáspio ter algo a ver com a docilidade paquistanesa não pode ser descartada. Afinal, não é de hoje que o Paquistão quer a construção de um oleoduto que, passando pelo Afeganistão, país onde a sua influência era grande, vá até o porto paquistanês de Karachi. A repercussão desses acontecimentos na América do Sul, onde têm sido raras as manifestações de terrorismo, a região da Tríplice Fronteira, onde há uma comunidade muçulmana importante, aparentemente, apesar da insistência americana de considerá-la como um ponto de abrigo de terroristas, só envia dinheiro para associações que podem estar envolvidas com o terrorismo, não é direta. A atitude cada vez mais messiânica do presidente americano, emulado pelas pesquisas de opinião nos Estados Unidos que o levaram à condição de presidente mais popular de todos os tempos, de um índice de 50% de aprovação. Antes do atentado pulou para 90% logo após. Toma seu comportamento cada vez mais imperial, veja-se o repúdio ao Protocolo de Quioto, mas, seguramente, na medida em que passe o choque da sociedade americana pela brutalidade dos atentados, ele perderá popularidade. Aliás, isto já pode estar ocorrendo, o fracasso da política de Bush em relação ao Oriente Médio, a dubiedade americana em relação ao fracassado
Golpe na Venezuela, a paulatina conscientização dos americanos de que talvez tenham ido longe demais no combate ao terrorismo, abrindo mão daquilo que constitui um dos pilares da democracia do país, qual seja o respeito aos direitos civis dos seus cidadãos, mas também de todos que vivem na América, independente de raça, religião ou origem étnica. O eventual ataque ao Iraque, uma obsessão de Bush e da linha dura que o assessora, poderá desestabilizar todo o Oriente Médio, a partir principalmente de países como a Arábia Saudita e o Egito, onde a clivagem entre governo e população é cada vez maior, corrupção, prepotência, desigualdade social, etc. Os acontecimentos de 11 de setembro não afetarão de maneira significativa o desenvolvimento e o preparo das Forças Armadas brasileiras. Afinal, em primeira instância, o terrorismo é um problema policial e só no limite poderá tornar-se um problema militar, o que no nosso caso é pouco provável. A passagem do século e do milênio encontrou a Marinha numa fase de transição. As instalações em Iperó precisam ser plenamente utilizadas. Assoberbada por inúmeros projetos, alguns dos quais, como o de corvetas, submarinos convencionais e o da aviação naval, todos de importância fundamental para o futuro, a Marinha encontra-se diante de decisões difíceis como o orçamento atual. O programa do submarino nuclear levará talvez ainda 30 anos para sua concretização, o que não parece aceitável. Com o desenvolvimento dos modernos sistemas de propulsão independente de ar para submarinos, já não se pode afirmar que no prazo de 30 ou pouco mais anos a opção pelo submarino nuclear seja a mais acertada, porque ao longo de todos esses anos, ela consumirá um percentual expressivo do orçamento da Marinha, o que prejudicará inúmeros outros projetos e, ao final do prazo para seu desenvolvimento, talvez não signifique o mesmo que hoje. O submarino nuclear, extraordinária arma que aumentará a nossa capacidade militar a um nível significativo e dará ao país uma capacidade de dissuasão que dificilmente será alcançada por outros meios de custo equivalente, precisaria ser transformado em projeto de governo, de forma a ser construído num prazo máximo de pouco menos de uma dezena de anos. Caso isso não aconteça, será necessária a tomada de uma decisão urgente relativamente às instalações em Iperó, de forma a que possam continuar a ser utilizadas em sua plenitude, em proveito do país. A respeito, diz o almirante Flores, muitos oficiais da Marinha o aceitam o submarino com propulsão nuclear, como tendo um papel na estratégia naval brasileira capaz de justificar os esforços em curso, enquanto outros o consideram uma meta utópica e prejudicial aos projetos clássicos, desenvolvimento do Projeto Nacional de Submarino Convencional, construção de submarinos no AMRJ, etc. Por seu lado, muitos civis o veem como uma inconveniente extravasão militar na área da discutida tecnologia nuclear, enquanto outros o apoiam porque ele é útil para engajar os esforços eficientes da Marinha no desenvolvimento dessa tecnologia. Noutro trecho de seu artigo, diz o articulista: no quadro político estratégico e operacional delineado até aqui, cabe aos submarinos um importante papel, porque o quadro das limitações brasileiras ressalta o submarino como instrumento de estratégia autônoma, a serviço de política independente. O programa de submarinos convencionais em curso deve ter continuidade ininterrupta, antes e depois do início da futura e ainda incerta obtenção de submarino nuclear. Os submarinos que se seguirem aos IKL 209, 1400 hora em construção no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro poderão ser o SNAC-1 ou o próprio IKL 209, 1400. A alternativa mista IKL e SNAC-1 é também uma hipótese plausível, a ser analisada sob as perspectivas técnica e financeira. Considero este pronunciamento irretocável e é fundamental que a Marinha haja de acordo com ele. O submarino Ticuna, ora em construção no AMRI, é uma alternativa mista, sendo possível que o projeto SNAC-1 seja revisado para poder receber um sistema de propulsão nuclear. O almirante Mauro César é claro na sua posição em relação ao submarino nuclear. A percepção do significado estratégico da arma submarina, especialmente a dotada de propulsão nuclear, levou a que esforço ponderável fosse engajado para o domínio dessa tecnologia, sendo matéria de conhecimento fechado, que as potências dela detentoras negavam a quem mais a desejasse, inclusive colocando obstáculos à sua obtenção, tornou necessário criar-se tudo no país.
A perseverança e a competência permitiram chegar-se ao enriquecimento do urânio com soluções autóctones, a construção do reator de pesquisa e de vastas instalações para a produção, montagem e testes de componentes nucleares e ao projeto do reator compacto de propulsão, cujo protótipo está em fabricação. Esse trabalho pioneiro da Marinha precisou ser mantido em sigilo por largo período de tempo, o que gerou desconfianças em espíritos preconceituosos. Após essa fase, contudo, quando o único segredo a preservar reside no necessário resguardo do conhecimento conquistado, quando todos os propósitos ficam transparentes e são de incomensurável valor estratégico para o país e sua economia, surpreende não haver apoio efetivo fora do ambiente naval. O comandante da Marinha, Almirante Chagas Telles, é bastante incisivo a respeito. O programa nuclear da Marinha prosseguirá, e estaremos particularmente empenhados em obter maior apoio de órgãos do governo e da própria sociedade para esse empreendimento que, por sua relevância e pelo que representa para o país em termos de ciência e tecnologia, necessita tornar-se um projeto nacional. O renascimento da aviação naval brasileira, representada pelas aquisições de aviões A4 e de um NAE mais compatível com as aeronaves, é um projeto que absorverá muitos recursos da AMB, tanto de pessoal como financeiro. A formação permanente de pilotos navais, capacitados a operar jatos operando de navios aeródromos, vai demandar um esforço considerável dos setores correspondentes da Marinha. A continuidade da nossa capacidade de projetar os meios navais no país e de construí-los é outro projeto que não pode ser interrompido. Foi um avanço tecnológico considerável que foi dado e a tecnologia correspondente não pode ser perdida, pelo contrário, deve ser estimulada. A ativação do Centro de Projetos Navais, CPN, em meados da década de 90, para garantir a capacitação da Marinha em projetos complexos, como o do Submarino Nacional, corresponde a um extraordinário passo no sentido de nossa independência nesse importante setor. No futuro, a elaboração de projetos à luz das capacidades da indústria nacional em termos de materiais, equipamentos e sistemas levar-nos ao estágio superior da nacionalização de projetos. A transformação do AMRJ num centro de excelência para a construção e reparo de submarinos convencionais, meta que está ao alcance de nossas mãos, é um objetivo que tem de ser perseguido por todos os meios. Se os investimentos forem feitos para o aperfeiçoamento da tecnologia já dominada e o aumento da mão de obra qualificada, de modo a ampliar a capacidade do arsenal nesse setor, recursos consideráveis poderão vir do exterior como reforço do orçamento. Há muitas outras áreas vitais que não poderão ser abandonadas, como fabricação de armas e munições de diversos tipos e calibres, instalação e avaliação de sistemas navais, inclusive jogos de guerra e guerra eletrônica, pesquisa oceanográfica, prestação de serviços, tais como integração de sistema, apoio logístico e avaliação operacional para meios de superfície, submarinos e aéreos, enfim, um acervo muito grande de tecnologia que conseguimos dominar e ao qual precisamos dar continuidade para que não se perca a possibilidade de um intercâmbio com os demais países da América do Sul no setor da indústria militar através de uma empresa como a Ingepron, pode diminuir a dependência de nossos países a países de fora da área, criando-se uma integração das indústrias militares, estágio mais avançado da integração militar. A criação da Comissão Militar da Indústria de Defesa, CMID, pela Portaria nº 778, MD, de 12 de dezembro de 2001, com a finalidade de propor e coordenar os estudos relativos ao fomento das atividades de pesquisa, de desenvolvimento, de produção e de exportação de materiais e serviço de defesa, é um passo importante no sentido de integrar essas atividades no país, evitando sobreposições e omissões, e criando condições ideais para a venda de produtos e serviços para os países amigos. A presença da Marinha de Guerra nas atividades da Marinha Mercante, através da DPC com sua rede de capitanias e agências, embora classificada como atividade subsidiária, deve merecer toda a atenção das autoridades navais, sempre dentro do espírito de que o papel básico da nossa organização é criar as condições para o pleno desenvolvimento do setor elemento básico do poder marítimo, que é da responsabilidade da Marinha, delegando sempre que possível, para órgãos civis, públicos ou privados, todas as atividades de caráter comercial, reservando-se, entretanto, a formulação e verificação das normas que dizem respeito à segurança da navegação, ao combate à poluição, marinha proveniente de embarcações e plataformas de petróleo, e à formação de marítimos, o que afeta as duas primeiras atribuições. No que diz respeito à verificação do cumprimento das normas, há ainda muito espaço para a delegação.
Na década de 90 e nesses últimos anos, a Marinha acompanhou os esforços do governo na área mercante, com a criação do Grupo Executivo para a Modernização dos Portos, GEMPO, e mais recentemente da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, de modo a resguardar as suas responsabilidades. Já citamos que a criação da representação brasileira da Organização Marítima Internacional, RPBIMO, em meados de 2000 está dando ao Brasil, através da Marinha de outras organizações ligadas ao setor, tanto governamentais como privados, uma participação muito maior na formulação das regras internacionais que visam a segurança da navegação, a prevenção da poluição marítima e a formação de marítimos. Para que tudo isso possa ser alcançado é imprescindível, na atual conjuntura, mudar hábitos de pensamento, adotar novas atitudes. Os recursos terão que ser algumas vezes ganhos com o trabalho das nossas organizações navais prestadoras de serviço, OMPS, voltadas para os mercados internos e externos, ou conquistados através de projetos que a sociedade possa considerar de utilidade indiscutível para o país, e não apenas para a força militar que o apresenta. O domínio completo do ciclo do combustível nuclear é um desses últimos projetos e o seu desenvolvimento natural e lógico é o submarino nuclear. O conceito de ONPS foi desenvolvido em fins da década de 90 na gestão do almirante Mauro César, e consiste na gerência de organizações da administração direta como se empresas fossem, com o objetivo de gerar economia e ganhos de produtividade. Além do mais, obriga as organizações militares que solicitam serviços das ONPS a gerir os seus recursos orçamentários da maneira adequada, sob pena de gastar o que lhe cabe em obras menos prioritárias, faltando-lhe os recursos para as essenciais. O desenvolvimento de um navio patrulha para operar na nossa Zona Econômica Exclusiva, ZE, para a proteção de nossas riquezas vivas e não vivas da plataforma continental, seu subsolo e águas sobrejacentes, para impedir a poluição de nossas águas por navios de todas as bandeiras. É um desses projetos que a sociedade reconhece serem necessários e que poderão ser transformados em projeto de governo. Para regulamentar as OMPS houve necessidade de introduzir dispositivo apropriado em emenda constitucional e, posteriormente, aprovação de lei específica, pela qual é possível a contratação de mão de obra com flexibilidade, permitindo dar solução a um dos entraves mais significativos nas áreas de construção naval, de pesquisa e desenvolvimento industriais, de assistência à saúde, de ensino e muitas outras. Até 1998, as fontes próprias de recursos da Marinha, tais como o Fundo Naval e o Fundo para o Desenvolvimento de Ensino Profissional Marítimo, não sofriam contingenciamento nem dependiam do chamado Limite para Movimentação e Empenho, LME, e do Limite para Pagamento. Esse quadro mudou desde então e hoje, para qualquer projeto, a Marinha precisa vencer 3 barreiras: inserir na lei orçamentária, receber LME, isto é, ter crédito, e possuir LP, ter numerário. Os recursos dos royalties de petróleo chegam atualmente, em média, a 84 milhões de reais. No ano 2000 foram integralizados 139 milhões de reais. O governo, porém, vem compensando o aumento dos royalties com a redução dos recursos ordinários do Tesouro e vem retendo parcelas dos royalties devidos para evitar impacto sobre as metas fiscais da política econômica do governo. No início de 2001, a Marinha tinha um saldo nessa rubrica de 205 milhões de reais, totalmente retidos. Penso que a Marinha deve concentrar o melhor de seus esforços para alterar um pouco essas condições, apesar das dificuldades existentes. Como disse o almirante Chagas Telles, esse quadro nos impõe reflexões e nos exige uma aguçada capacidade de autocrítica e coragem para implantar reformas. Só assim lograremos romper os paradigmas não mais consentâneos com os novos tempos, para conduzirmos as mudanças e adaptações necessárias à nossa realidade. É imprescindível a manutenção e aprofundamento do projeto de integração com as marinhas dos países da América do Sul e da costa atlântica da África, tanto para o intercâmbio de experiências como de conhecimentos. Nossas relações com a Venezuela, o Uruguai, o Paraguai, a África do Sul e especialmente com a Argentina têm que ser aprofundadas. A realização de uma operação com o Chile, em águas deste país, foi um marco na década de 90. Com a Argentina, esse estreitamento eliminará as desconfianças recíprocas. Já mostramos como os simpósios de estudos estratégicos Brasil-Argentina contribuíram para isso, disse o almirante Mauro César. Após mais de 2 décadas com exercícios navais conjuntos, transformou-se um clima de dúvidas seculares em outro de franca e honesta cooperação. Não seria exagero
em que pese isso surpreender a políticos e diplomatas, dizer que as marinhas dos dois países anteciparam-se ao Mercosul, sem mesmo haverem firmado qualquer documento formal de aliança ou memorando de entendimento. O único navio incorporado à marinha até o final de abril foi o Lloyd Atlântico. As seguintes baixas ocorreram no mesmo período. A 11 de janeiro de 2001, o NH Orion, o último pequeno hidrográfico construído no AMRJ na década de 50. A 6 de fevereiro de 2001, os NBS Mestre João dos Santos Castelhanos Faroleiro Arias e Faroleiro Nascimento. A 13 de junho de 2001, o submarino toneleiro, terceiro e último Oberon construído para o Brasil na Inglaterra na década de 70, Almirante Adalberto Nunes. A 13 de junho de 2001, o NTT Soares Dutra, um dos transportes de tropas construídos para o Brasil na década de 50, Almirante Renato Guilhobel. A 21 de setembro de 2001, o NAL Minas Gerais, adquirido em 57 na Inglaterra e recondicionado depois na Verolme, Holanda. A 27 de fevereiro de 2002, a corveta Baiana, uma das 10 corvetas construídas na Holanda na década de 50, Almirante Renato Guilhobel,